graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, amém? É motivo de muita alegria estarmos juntos aqui para nós estudarmos a palavra de Deus, reunidos para comungarmos com o Senhor. E eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Vocês estão gostando do congresso? Quero ver as mãos aí. Amém, glória a Deus. É motivo de alegria para nós saber que vocês estão gostando, que numa próxima oportunidade vocês estarão de novo. Quem já fez a sua inscrição para o próximo? Deixa eu ver. Amém. A minha amada ali, Regina, Nathalie, né? Já está pronta com a sua sobrinha, é isso aí. Muita alegria por isso. Meu nome é Elenilson. Elenilson. Com E mesmo. A minha voz não é assim não, viu? Acho que alguém está fazendo... Tá bonita nos ouvidos, né? Alguém fizeram algum milagre ali. Amados, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, nessa oportunidade maravilhosa. Nós teremos 2 horários. E nesses 2 horários a gente vai fazer um intervalo. E após o intervalo a gente retoma. É um assunto maravilhoso, eu creio pertinente, é uma mensagem presente, é algo que a gente precisa entender. E eu creio que eu vou precisar adaptar um pouquinho a realidade de alguém que não seja adventista. Tem alguém não adventista aqui? Ah, minha querida ali. Beleza, mas está estudando, né? Está estudando, beleza. Eu vou fazer só um contexto, assim, um introdutório no início, só para você se contextualizar, porque na verdade as nossas mensagens aqui é para um público que já entende bem o tempo presente, né? A igreja adventista é uma igreja da cristandade, mas ela tem uma particularidade diferente das demais igrejas. E nós cremos nesse propósito, nós cremos nesse chamado. Meu tempo já começou? Já, Mateus? Então, deixa eu me apresentar direito, né? Deixa eu me dirigir aos nossos queridos que nos assistem. Louvado seja Deus por tua existência. Nós estamos muito felizes porque esse congresso, ele tem alcançado muitos lares, muitas vidas, muitos irmãos. E eu tenho certeza que tem sido uma contribuição muito grande para o enriquecimento e edificação espiritual da igreja e de nossos queridos irmãos. E hoje não proponho outra coisa a não ser esse reavivamento, esse crescimento. Nós temos hoje como mensagem: você é chamado para terminar a obra. E nessa mensagem nós temos como um propósito entender o seguinte: quando eu entrei na igreja, isso há 23 anos atrás, eu ouvia muito dos irmãos mais antigos, dos grandes pregadores da época, que quem iria terminar a obra eram os leigos. E aí eu ficava com aquilo na mente, mas como assim? Eu não entendia direito. E não havia quem esmiuçasse o assunto para mim. E foi à medida que eu comecei a estudar e eu encontrei essa mensagem. E em que sentido? Nós sabemos que Deus sempre teve um povo sobre a face da terra, amém? Sempre teve. E em cada período Deus teve uma mensagem específica para a época. No tempo do dilúvio, por exemplo, durante 120 anos Noé pregou uma mensagem específica, não é? E assim foi com João Batista, assim foi com Elias, e durante toda a história do povo de Israel. Depois que Deus passou o período de Israel, Deus começa agora o período das igrejas. Deus também tinha uma mensagem específica para cada época, para cada período. E isso está tipificado, né, está simbolizado lá em Apocalipse capítulo 12, capítulo 3. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos, assim, para a gente analisar. A descrição espiritual das igrejas de Apocalipse 2 e 3, Éfeso, por exemplo, se cumpriu perfeitamente, desde o ano 31 até o ano 100. Se você for analisar os mínimos detalhes, você vai ver que a história mostra que tudo ali se cumpriu perfeitamente, desde a perseguição, a maneira como ela se corrompeu. Se a gente for para o livro de Atos, no capítulo 20, quando Paulo ele diz assim: eu sei que mesmo depois da minha partida,
surgirão no meio de vós homens com teorias, com falsas teorias, com falsas doutrinas, cujo objetivo é levar os discípulos, né, ou as ovelhas após si. E quando você vai para a história ver como isso aconteceu, de fato, homens, à medida que os apóstolos foram morrendo e outros foram surgindo para preencher esse lugar, os novos obreiros, Ellen White vai dizer lá no livro Atos dos Apóstolos, que os novos obreiros foram buscar novas teorias, novos ensinos, e introduzir esses falsos ensinos na igreja de Éfeso. Isso corrompeu a igreja, e aí lá na descrição diz que eu tenho porém contra ti que deixastes o meu primeiro amor. E aí, se você for analisar cada igreja, cada período, cada detalhe de cada igreja, se cumpriu perfeitamente. Aí eu pergunto, nós estamos em que período? O 7º, Laodiceia. E em relação à descrição de Laodiceia, a descrição espiritual do povo, será que não vai se cumprir também como se cumpriu perfeitamente com as outras 6 igrejas? Claro. Só que se você for analisar os detalhes da descrição espiritual da igreja de Laodiceia, você vai ver que não há elogios para a igreja. Só o quê? Reprovações e conselhos. Ela diz de si mesma, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é o quê? Miserável, pobre, cega e nu. E quando ela diz que ela tem tudo e não falta nada, o próprio Cristo vem e diz, olha, eu é que tenho para você comprar de mim. Aí ele diz, aconselho-te que de mim compres o quê? O ouro provado no fogo, a fim de que te enriqueças. Vestiduras brancas, a fim de que seja coberta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Ela diz que ela é rica e abastada e não tem falta de nada. Mas a descrição da testemunha fiel verdadeira é que ela é pobre, cega e nu. O que representa o ouro? O que representa as vestes? O que representa o colírio? Está escrito no livro Mensagem Escolhida, volume 1, que o ouro é a fé e o amor. Então ela diz, olha, que ela tem fé e amor, mas o Senhor é quem diz que ela não tem. Eu falo ela, mas é a igreja, mas na verdade quem somos? Quem é? Somos nós. Ela diz de si mesma que ela é rica, mas ela não tem nem a fé nem o amor. É por isso que muitas pessoas, quando passam a crer em falsas teorias por aí, eles estão aptos a excluir da igreja, a disciplinar. O pastor não assume aquela responsabilidade de dizer, não, eu tenho a verdade, eu não temo nada. Vou lá e vou redoutriná-la e chamá-la para si. Não, a verdade é essa, o caminho é esse. Você está todo errado. Mas eu estou todo errado por quê? Aí ele mostraria na palavra. Mas não é isso que faz, né? Estão prontos a disciplinar, a excluir. E onde é que está o amor? Não tem amor, porque ela é a descrição espiritual da igreja. Não tem amor. Ela diz que está vestida. E o que são as vestes? Se você for no livro Parábola de Jesus, na página 308, ela está lá explicando Mateus capítulo 22, que é a parábola das ceia das bodas, que é quando o rei faz uma boda, né? Celebra as bodas do seu filho. E a única exigência para fazer parte da festa qual que é? Estar vestido com as trajes nupciais. E aí ela vai explicar lá o que são essas vestes. Ela diz que é o caráter puro e imaculado. Aí ela vai citar também vários textos, né, da Bíblia. Apocalipse 19:8, Éfeso capítulo 5, verso 25, enfim. Então, ela diz que tem vestes, que ela está vestida, mas a veste dela é a mesma folha de figueira que Adão vestiu quando se viu despido É uma justiça própria. E ela também não tem um colírio, ou seja, ela não tem nem o discernimento e nem o Espírito Santo. É eu que estou dizendo isso? É a Bíblia, é o Espírito de Profecia. Eu estou falando isso só para contextualizar melhor a minha querida Nathalie Regina. Só por isso. Eu estou falando isso por causa dela. Para ela entender melhor esse contexto. Eu sei que os irmãos já sabem disso, amém? E para aqueles também, né, que estão nos ouvindo. Quando Jesus Cristo,
antes de fundar a sua igreja, quando ele fundou essa igreja, eu digo, não me refiro a uma placa, mas o seu sistema religioso, os seus ensinos, a sua verdade. O povo de Israel era quem? Era o povo de Deus. Durante milhares de anos, né? 4.000 anos, podemos dizer assim. Foram 18 séculos, Ellen White diz que o povo serviu no templo com aquele sacrifício e tal. Deus se cansou de tudo aquilo e determinou um tempo de graça para Israel. E ele deu quantos anos para Israel? 490 anos. Está na Bíblia isso. É a profecia de Daniel capítulo 8, verso 14, que Daniel vai explicar no capítulo 9, do verso 24 até o 27. E aí, nesses 490 anos, nos dias de Jesus, quando Jesus ele se anunciou como Messias, e ele começou seu ministério, exatamente a partir do ano 27, que foi o ano do batismo dele, até o ano que Israel é rejeitado, cumpriu-se 7 anos. Então, quando Jesus ele inicia seu ministério, faltava apenas 7 anos para o povo de Israel ser rejeitado como o quê? Povo escolhido de Deus. E aí você vai ver o quê? Você vai ver Jesus, no verso 26 e 27, no verso 27, por exemplo, Daniel capítulo 9, diz assim: e ele fará aliança com muitos durante uma semana, e na metade da semana ele será morto, e ele vai cessar a oferta de manjares. Aí isso se cumpre lá em Mateus capítulo 24, do verso 46 até o 53. Aí o véu do templo se rasga, né, de alto a baixo, e ali acaba o sistema de sacrifício. E nós podemos dizer, porque depois que Jesus ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, ele vai para o Monte das Oliveiras e imbui a sua igreja, ele lança os fundamentos da igreja. Lá em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele diz: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Fazer discípulo de todos os povos. Enfim, você sabe o texto. E no capítulo 1 de Atos, verso 8, ele diz que vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, ele lança os fundamentos da igreja, ele dá a missão da igreja e a sua extensão, que é todo o globo, que é todo o território, todas as fronteiras, todos os continentes. E que evangelho é esse? O evangelho eterno, lá de Apocalipse capítulo 14, verso 6 até o 13. E aí ele no verso 6 e 7, verso que nos representa, né? João viu o quê? O anjo. Vamos dizer esse texto juntos? Vamos lá? Viu um anjo voando pelo meio, tendo o quê? Tendo o quê? Proclamando. Continuem. A toda nação, tribo, língua e povo, dizendo o quê? Temei a Deus pois é chegada a hora, e adorai. Amém, louvado seja Deus. É a base, esse evangelho eterno, que essa igreja que Jesus fundou lá no ano 31, com a sua morte, que lançou os alicerces, doutou-os de capacidade, porque deu o Espírito Santo para eles, 50 dias depois da morte dele, e aí essa igreja começa a anunciar. Então, minha querida Nathalie Regina, do ano 31, que é o ano da morte de Jesus, até hoje, Deus sempre teve o quê? Uma igreja. Amém? Deus sempre teve um representante, um povo na face da terra. E esse povo, ele é representado espiritualmente durante 7 períodos, que vai de Apocalipse capítulo 2 até o capítulo 3. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e a igreja de Laodiceia. E nós estamos no 7º período. E com esse pensamento, eu quero trazer uma consideração. Nós estamos aqui aonde? No IAG. E o IAG é uma igreja? Eu recebo essa pergunta sempre, né? Sempre eu e Helder estamos respondendo a esses questionamentos. O IAG é o quê? É uma igreja? Você se congrega aonde? E a gente tem que responder.
E basicamente as respostas são essas aqui que eu estou falando para vocês. É o beabá. Nós não somos uma igreja, nós somos adventistas do sétimo dia, nós estamos aqui tentando cumprir a vontade de Deus, que é viver no campo. É uma mensagem bíblica, você pode encontrar isso lá em Mateus capítulo 24. E dentro desses princípios, nós tentamos viver outras verdades e pregá-las, né, para os nossos vizinhos, enfim. E temos uma missão, que como instituto, é pregar e evangelizar através dos obreiros mudos, que são os livros. E nós então cumprimos a vontade de Deus, como está lá no livro Comporto Evangelista, em tornar esses livros acessíveis em preços justos, para as pessoas adquirirem e fazerem um trabalho, evangelizar e também se edificarem. E nós não chamamos a igreja de Babilônia. Nós entendemos, por exemplo, em Mensagem do volume 2, na página 68, eu não sei quantos sabem, mas lá diz, Mensagem do volume 2, página 68, no segundo parágrafo, lá diz qual é a condição para uma igreja se tornar Babilônia. Você sabe qual é? Lá está escrito assim, que para a igreja ser Babilônia, ela precisa fazer 3 coisas. Renunciar ao sábado e aceitar o domingo espúrio, como dia do Senhor. A segunda coisa, ela deve aceitar a mensagem da imortalidade, a não imortalidade da alma e renunciar às verdades presentes. Ela rejeitou o sábado? A igreja adventista? Não. Ela crê na alma, na vida após a morte, numa alma coexistente após a morte do corpo? Não. Ela tem rejeitado as 3 mensagens angélicas? Isso sim, né? Isso aí nós não pode negar, né? Do púlpito tem ensinado que algumas verdades é impossível obedecer, é impossível alcançar a perfeição de caráter, não tem necessidade de você ir para o campo para viver, reforma de saúde não é um princípio. Então tem negado verdades como essa. Mas lá são 3 pontos, né? Eu volto a repetir, Mensagem do volume 12, página 68, segundo parágrafo. Para a igreja de Babilônia precisa fazer isso. Então nós não chamamos a igreja de Babilônia, embora nos acusem de fazer isso. Qual é outro ponto que eu queria salientar aqui? Não lembro. Se eu lembrar, eu falo. Então vocês lembram que quando eu entrei na igreja, eu ouvi esse comentário que essa missão, esse cumprimento do chamado da igreja, no final da história, quem ia cumprir são os leigos? E aí eu fui estudar e eu encontrei essa mensagem. E é essa mensagem que eu trouxe para você. Mas você pode me perguntar, você é congressista, mas o que tem a ver esse tema com a família? Famílias do céu na terra. Tem tudo a ver. Porque a sociedade é constituída de quê? De família. Você com certeza já ouviram esse texto aqui durante esses dias, né? É o primeiro capítulo, a primeira página, o primeiro parágrafo do livro lá adventista. Que a sociedade é constituída de famílias. E o também é o quê? A igreja. Então, se você for uma família forte, espiritual, que entende a missão, a igreja será uma igreja forte, espiritual, que entende a missão. E qual é a tua missão? A minha missão é mostrar para você que Deus, Ele entregou essa mensagem nas tuas mãos. Mas como assim, irmãos? Eu já não sou a igreja de Deus, já não somos a igreja de Deus com a mensagem? Sim. Mas só que como Israel no passado, nós não temos cumprido o chamado. Nós não temos cumprido o chamado. Como igreja. E qual é o ideal de Deus? Nós vamos ver que essa mensagem Deus tirou da mão de nossos líderes. E Deus fez isso aqui, ó. Entregou nas nossas mãos. Querem ver só uma coisa? Nós não vamos abrir. Em Mateus capítulo 25, melhor, capítulo 22, fala da parábola das bodas, certo? Lá são 3 convites. Um primeiro convite, um segundo convite e um terceiro convite. E a gente precisa entender para quem foram feitos esses convites na época de Jesus. Mas essa é uma profecia de duplo cumprimento. E ela deve se cumprir também em nossos dias. Nós entendemos que o primeiro convite foi feito para a liderança de Israel. Está escrito isso, você pode ler lá no livro Parábola de Jesus. Um segundo convite foi feito para o povo. E um terceiro convite foi feito para quem? Vocês sabem, para quem? Para os gentios. Você vai ver na parábola que o primeiro convite não é aceito.
o segundo convite tanto é recusado como eles matam aquele que fez o convite. E aí o Senhor se ira com aquela cidade e manda incendiar e destruir aquela cidade. E aí um terceiro convite é feito. Eles vão às encruzilhadas, todos os caminhos embalados, e eles trazem todos os que eles encontram, tanto bons quanto maus, e a sala do banquete fica repleta. Eu e você precisamos entender que convites são esses e em que tempo nós estamos nele. Porque o cumprimento dessa profecia no tempo de Israel, o primeiro convite foi feito para a liderança, o segundo para o povo, e o terceiro convite foi feito para os gentios. Agora vamos abrir a Bíblia. Atos capítulo 13. Atos 13. Amém? Amém. Verso 46. Então Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister o quê? Ou era necessário que a voz se pregasse primeiro o quê? A palavra de Deus. Outras versões falam o evangelho. Mas visto que o rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, o que continua o texto? O que ele diz? Eis que nos voltamos para os gentios. Então o evangelho foi rejeitado pelo povo de Israel. Liderança, povo. Aí se cumpre perfeitamente aqui. Deus se volta para os gentios. Quem é hoje o povo de Israel? A igreja adventista do sétimo dia. Quando foi feito o primeiro convite? Quando foi feito o segundo convite? E quando foi feito o terceiro convite? Porque deixa eu fazer... O tema não é esse, eu só estou aguçando a mente de vocês. Meu papel como pregador é aguçar a mente de vocês. Nós não vamos ter um período onde nós vamos pregar para os gentios? Sim ou não? Quando vai ser isso? No alto clamor do terceiro anjo. Então, se eu vou pregar no alto clamor do terceiro anjo para os gentios, esse é qual convite? O terceiro. Então, se no alto clamor eu vou fazer o terceiro convite, a pergunta é: quando foi feito o segundo? E quando foi feito o primeiro convite? Eu estou me dando a entender, sim ou não? Então, eu estou deixando um dever de casa para vocês entenderem o contexto da profecia. Porque essa mensagem da ceia das bodas, de Mateus 22, é uma profecia. A pergunta que eu faço a vocês: em que tempo nós estamos nessa mensagem da ceia das bodas? Estamos em tempo de que convite? Me fiz entender, sim ou não? Amém, glória a Deus. Deus, então, tem um povo, Israel. E aí, Deus dá uma grande missão. Está dando para ler aí? Sim, perfeito. Que grande missão Cristo incumbiu o seu povo? Está lá em Mateus capítulo 4, verso 17, Mateus 28, 19, a gente já conhece esses textos, né? Jesus, ele começa a pregar: eis que o evangelho do reino está o quê? Próximo. Mateus 4, 17, Mateus 28, você já sabe. Todavia, Deus escolhera Israel, ele o chamara para conservar entre os homens o conhecimento de sua lei e dos símbolos e profecias que apontavam ao Salvador. Deus, ele desejava que fosse como fonte de salvação para o mundo. O que Abraão fora na terra de sua peregrinação, o que fora José no Egito e Daniel em Babilônia, devia ser o povo, quem? Que povo é esse? O povo de Israel, os hebreus. Devia ser eles entre as nações. Cumpria-lhe revelar quem? Cumpria-lhe revelar quem? Deus aos homens. Todo o povo de Israel estava rodeado de pagãos. Só Israel vivia um regime de teocracia, né? E o monoteísmo, uma religião com um único Deus, era o único povo na face da terra naquele período. Então eles tinham uma grande incumbência, uma missão de revelar o Deus de Israel para as nações pagãs.
Essa era a missão de Israel. Ele cumpriu? Israel cumpriu essa missão? Não. Tanto é que foi o quê? Rejeitado. Aí Deus institui o quê? Um outro princípio das igrejas. Você percebe, eu vou usar esse argumento aqui, é interessante porque na minha próxima mensagem, lá no domingo, eu vou falar sobre ministério de sustento próprio. E aí você já percebe que Deus, alguém pode citar, mas Deus não muda. Cita Hebreus 11, verso 6. Deus não muda, Deus é imutável. Não, Deus mesmo ele não muda. Mas a maneira dele mudar, lidar com o ser humano pode ser adaptável. Isso depende muito. Deus ele fez uma aliança com Israel. Aí Deus ele dá duas condições, né? Se você for obediente, vai ter isso. Mas se não for, vai ter isso. Então, se Deus não mudasse a sua forma de agir, de pensar de acordo com a circunstância, ele daria quantas opções? Não daria opção nenhuma, porque uma opção não é opção, né? Você não tem, opção sugere poder de escolha. Ele seria ditador, disse, não, é isso aqui, pronto, se não fizer isso, acabou. Né? Quando Deus chama Israel e Israel rejeita, Deus ele muda a maneira dele agir. E aí ele institui as igrejas. Esse pensamento, esse entendimento é importante a gente ter, porque lá na mensagem lá de domingo eu vou falar muito sobre isso. Cada alma neste mundo é comprada por um preço. A cada homem é dada uma obra. Qual é a sua obra? Aí ele diz, ministros. Este termo inclui todos os que fazem um trabalho designado, oferecendo a Deus o quê? Um serviço honesto. Esse é o propósito, amado. Quem que é o leigo? O ministro, ele é ordenado, certo? Ele faz um curso, se ele se sente que teve um chamado, que hoje a gente entende pelo que a gente tem visto, né, por aí, dentro das nossas igrejas, nós vemos claramente que nem todos, de fato, têm um chamado. Eu não estou julgando o caráter de ninguém, tanto é que eu não estou falando o nome de ninguém. Mas a Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. E o julgamento, ele deve ser justo, né? Mas um papel de um pastor é o quê? É amar a ovelha e estar a tal ponto, o seu trabalho deve ser a tal ponto, tão significativo, que ele deve, se possível, dar a vida pela ovelha. Mas se meu irmão T passar a crer diferente, por alguma razão, de algo de maneira diferente do que, digamos, lembrei, nos acusam de antitrinitarianos. Nós não somos antitrinitarianos, tá bom? Mas digamos que o irmão Tchê adere à doutrina, né, ao ensino do antitrinitarianismo. E eu respeito todo mundo quem é, viu? Eu tenho vários amigos, inclusive eu dei vários estudos, e eu prego em muitas igrejas lá no São Luís do Maranhão, que os irmãos lá são antitrinitarianos. Inclusive tem um grupo específico que foram para o campo e eles só são antitrinitarianos lá. E eu prego lá direto, mas não sou antitrinitariano. Mas digamos que o irmão Tia seja. Então eu, como ministro, como um pastor ordenado que estudei, eu devo te amar a tal ponto, não, eu devo resgatar essa alma. É uma ovelha que o quê? Se desprendeu, no meu entendimento, né? No meu entendimento. Mas não é isso que a gente vê na maioria das vezes, daqueles que se dizem ser chamados. Então, Deus, ele deu a mensagem para a liderança da igreja para cumprir essa missão. Mas em um dado momento na história, quem vai cumprir essa missão, eu vou mostrar os textos aqui, que poucos homens grandes estarão à frente da obra. Mas você leigo, estará na frente da batalha, dando as diretrizes, guiando o povo de Deus. Amém? É esse o propósito da mensagem. Aqui, ela diz, quem são ministros? Não, mas só quem pode entender a palavra, só quem pode pregar nesse tom, são os pastores. Ela diz que se você faz um trabalho, o trabalho que Deus te designou, oferecendo a Deus um serviço honesto, tu é o quê? Tu é um ministro.
Amém? Que características distintivas possuíam os discípulos de Jesus? Quem era Pedro? Qual era a profissão de Pedro? Isso é o que está lá escrito em Mateus capítulo 4, verso 18 ao 22. Quem era Pedro? Vamos ler o texto, né? E Jesus, andando muitos junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar. Porque era o quê? Eram o quê, irmãos? E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai, seguiram. Quais eram as características aqui desse texto que a gente vê nos demais discípulos? Eram homens simples. Há algum letrado entre os apóstolos? Há algum douto entre os apóstolos? Há algum homem sábio segundo o conceito secular? Não, nenhum deles. O mais ou menos assim era Judas, né? Que tinha sonhos de ser um estadista e tal. Enfim, vamos ganhar tempo, né? No livro Desejado de Todas as Nações, na página 249, no último parágrafo, diz: mas ele passou por alto quem? Eu quero que você leia junto comigo. Mas ele, Jesus, passou por alto quem? De seu tempo. Porque eles eram o quê? Cheios de confiança em si mesmos, de orgulho, que não podiam simpatizar com a humanidade sofredora. E tornaram-se o quê? Colaboradores do homem de Nazaré. E em sua hipocrisia, desdenhavam ser instruídos por Cristo. O Senhor Jesus procura a cooperação dos que se tornem desimpedidos, condutos para a comunicação de sua graça. A primeira coisa a ser aprendida por todos os que desejam tornar-se o quê? Cooperadores de Deus. Se você quer ser um coobreiro, um cooperador do Senhor, um homem ou uma mulher usada por Deus, a primeira coisa que você precisa entender é isso aqui, ó. Você precisa entender que é a desconfiança de si mesmo. Ou seja, os que desejam ser cooperador de Deus devem desconfiar de si mesmos. Você pode ler Provérbios capítulo 13, verso 3 a 5. Acham-se então preparados para lhes ser comunicado o caráter de Cristo. Este caráter não se adquire por competências por meio de educação. Recebida onde? Nas competentes escolas. Esse caráter é o quê? É unicamente fruto da sabedoria obtida do divino mestre. Amém? Deus, ele poderia... Olha, se você analisar bem, quando foi anunciado o nascimento de Jesus, quantos creram? Muitos ouviram falar, mas quantos creram de fato? Quantos acompanharam aquela criança que teve o seu nascimento predito de uma maneira miraculosa? Ninguém, a não ser a família ali, os próximos, a família de João Batista. Quando os anjos, eles entram em Jerusalém, lá eu digo isso, naturalmente você já deve ter lido Desejado, e quando você vai ver que os anjos vão, aquele séquito de anjos, aquele cortejo de anjos que anuncia para os pastores, antes de os anjos irem aos pastores, eles vão aonde? Em Jerusalém. Eles andam pelas ruas e ele não vê ninguém como um espectador, ninguém como acompanhando o cumprimento da profecia, ninguém falando do mestre, do nascimento de Jesus, porque todas as profecias apontavam para aquilo. Lá em Gálatas capítulo 3, verso 16, fala que era o momento exato, tudo concorria, corroborava para o nascimento do Messias. A estrela anunciava, porque estava predita na profecia que iria aparecer uma estrela. Mas só quem viu a estrela? Quem viu a estrela? Todos viram, mas quem acompanhou a estrela? Homens do outro lado do continente. Quando os anjos vão ver quem estava ali, ninguém, nenhum dos líderes. Só que interessante, quando Jesus nasce e os magos eles vão para Jerusalém,
Quando eles perguntam, ninguém sabia de nada. Por quê? Porque a mente deles estava cauterizada. Por quê? Porque o entendimento deles era outro em relação à primeira vinda do Messias. Aí eles vão aonde? Vão até Herodes, né? Eles são levados até Herodes e eles perguntam. Quando Herodes faz a pergunta para quem? Para os sábios da época, que eram os professores de teologia, que eram os rabis, né? Que eram os escribas. Quando eles perguntam para eles, está na ponta da língua. Ele diz, olha, está escrito lá no livro tal, capítulo tal, versículo tal, né? Parafraseando aqui, não fosse nossa realidade hoje. Os pastores da época sabiam exatamente como iria. E ele diz, olha, na cidade de Belém, pode ir lá que está lá. Por que eles não foram? Eles deram o endereço, mas por que eles não foram lá? Já pararam para analisar? Daniel capítulo 9 mostra, se você for estudar a profecia lá, Daniel capítulo 9, verso 24 ao 27, que é a explicação de Daniel capítulo 8, verso 14, lá diz até o ano que Jesus ia nascer. E eu pergunto, eles não tinham na mão a profecia? Eles sabiam o ano que Jesus ia nascer. Eles sabiam as manifestações naturais que ia ter. Eles sabiam onde Jesus ia, a cidade exatamente. Por que o povo não estava como espectadores? Porque a profecia, Zacarias capítulo 9, verso 9, diz que ele seria humilde. Mas eles distorceram a verdade, tal como hoje. E eles esperaram Jesus como o quê? Como rei. Ao invés de assentado no jumento, no cavalo branco. Guiando o quê? Um grande exército para libertar os... Enfim, tudo isso vocês sabem. Assim como hoje o povo também sabe, mas está embebedado. Está embebedado. Por que está embebedado? Porque não tem discernimento, porque não tem um dom do Espírito Santo, porque é cego. Então hoje nós temos uma igreja de líderes cegos, guiando membros cegos. As coisas estão acontecendo ao seu redor, mas ninguém está o quê? Acreditando. Se você ler o livro Serviço Cristão, página 46, no primeiro parágrafo, diz que Deus tem na terra um povo que está acompanhando o cumprimento da profecia. Amém? Eu espero que esse aqui seja uma parcela desse povo. Qual era a ideologia que predominava entre o povo, especialmente entre os líderes de Israel? A meditação para conhecê-lo, de 65, diz: os sábios do mundo não são facilmente alcançados pelas verdades práticas da palavra de Deus. A razão por eles não aceitarem está em eles confiarem em quê? Na sabedoria humana. E se orgulharem da sua superioridade intelectual, não se achando dispostos a tornarem-se humildes alunos na escola de Cristo. Nosso Salvador não passava por alto o saber. Jesus negligenciava o conhecimento secular? Não. Ele mandava seus discípulos não se interessarem por esses assuntos? Não. Então ele diz, nosso Salvador não passava por alto o saber, nem desprezava a educação. Entretanto, ele escolheu para a obra do Evangelho quem? Iletrados, pescadores. Porque não tinham o que, irmãos? Principalmente por isso, porque eles não tinham sido educados nos falsos costumes e tradições do mundo. Eram homens de boas habilitações naturais e de espírito humilde e dócil. Homens a quem ele quem? Jesus, podia educar para a sua grande obra. Amém? Há muito homem, aqui entre nós, há muito homem aí, você que está assistindo, há muito homem palmilhando pacientemente o caminho da labuta diária, sem se dar conta de que possui faculdades que, se chamadas, direcionadas à ação, o ergueriam ao nível dos mais honrados homens do mundo. Amém? Mas homens, né, de Deus, claro. Tem muitos aí que têm usado a sua sabedoria, conhecimento, entendimento para aquilo, para trabalhar, para enriquecer outros homens, enquanto a obra de Deus carece de obreiros e obreiras, né? Avancemos. Irmãos, eu tenho só 2 minutos, vocês acreditam? Ó, se vocês pudessem ir falar aí com as pessoas para aumentar o tempo, viu, a gente ia agradecer. Testemunho para ministro, página 259, primeiro parágrafo. Jesus deixou de lado, entendam isso,
os sábios de seu tempo, os homens de educação e posição. Por que ele deixou de lado eles? Por que Jesus não foi até os líderes, os pastores da época? Por quê? Por eles serem tão orgulhosos e presumidos em sua alardeada superioridade, que eles não podiam tornarem-se colaboradores do homem de Nazaré. E em seu fanatismo, eles desdenhavam, eles zombavam, criticavam, ridicularizavam serem ensinados por Jesus. Era por isso que Jesus não foi lá até a escola dos profetas, que não foi lá até a escola onde Jesus foi com 12 anos. E ao invés de ele aprender, ele ensinou os professores lá. Eles facilmente distorciam, irmãos, a verdade. Eles ensinavam já a imortalidade da alma nos tempos de Jesus. Quem sabe disso? Deixa eu ver as mãos aqui. No credit. Só 3 pessoas. No tempo de Jesus, só... No tempo... Ensina, né? Mas isso está claro na Bíblia. Que eles já acreditavam, né, na imortalidade da alma. Quer ver uma coisa simples? Simples, vocês já viram. Só que, sabe, quem sabe está ainda na mente de vocês. Se libertem. Amém? Vocês estão aqui para se libertar, né? Amém. Da falsa teologia. A gente olha e não vê. Quando Jesus andava no meio nas águas, o que eles disseram que estavam vendo? E aí, a imortalidade da alma não é? Vocês já tinham percebido isso? Se vocês estudarem, tiverem um pouco de conversa com o professor Herculano, né? Francisco Herculano, nossa, vocês vão se expandir a mente. Mas tem muito material que ele pregou aqui, né? Que está à disposição. Avancemos. Todos se maravilhavam de seu conhecimento, do conhecimento da lei e das profecias. E transmitia-se de uns para os outros a pergunta: como este sabe estas coisas, não as tendo aprendido? Por que eles falavam isso de Jesus? Por quê? Por quê? Ninguém era considerado apto para ser mestre religioso, a menos que se houvesse o quê? Estudado nas escolas dos rabinos. E tanto Jesus como quem? João Batista. Foram representados como ignorantes, porque não receberam esse preparo. Ora, eles não estudaram lá, mas sabiam mais do que eles. E ainda assim, por eles, foram considerados como ignorantes. Os que ouviam se espantavam do conhecimento que tinham das Escrituras, não as tendo aprendido dos homens. É verdade que não o tinham, mas o Deus do céu era seu mestre, e dele receberam a mais elevada espécie de sabedoria. Estes discípulos, eu vou parar bem aqui, nosso tempo esgotou, nós vamos ter um segundo momento. Mas eu quero encerrar bem aqui fazendo a seguinte pergunta. Está fácil até aqui, não está? Todos estão acompanhando? Perfeitamente? Amém. Louvado seja Deus. Há alguma pergunta sobre o que já foi dito aqui? Não. Pois é. Muito bem. Então, eu vou dizer 2 coisas para o irmão. Primeiro, lá no Maranhão a gente tem uma expressão que diz assim: o irmão está colocando a carroça na frente dos bois. Né? Brincando, viu, amado? Mas nós vamos chegar a esse entendimento mais no finalzinho. Mas o meu amado vai entender perfeitamente. Mas o meu está na linha de pensamento exatamente esse. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não, né? Sim. Com certeza. Meu amado está correto. É um autêntico beriano. Vamos nos ajoelhar então? Mas no decorrer da mensagem eu garanto que meu amado vai entender. Tá bom?
Vamos ajoelhar para nós fazermos uma oração, encerrarmos nesse momento e a gente continua no segundo. Querido Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça te damos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui estudando a tua palavra, reunidos, ó Senhor, com o propósito de crescermos e aprendermos de ti, que é manso e humilde de coração, para encontrarmos descanso para as nossas almas. Então, somente te pedimos, ó Deus, que o Senhor cumpra a sua promessa de nos dar o Espírito Santo para que ele nos guie em toda a verdade. Ó Deus, que o Senhor venha quebrantar o nosso entendimento, abrir as nossas mentes, o nosso coração para compreender a tua verdade para nós. Ó Deus, venha tirar todo orgulho, todo pensamento que possa ser levantado como uma barreira de preconceito para entendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Dá-nos espírito de humildade e de verdadeiros aprendizes, alunos do verdadeiro mestre, é o que te pedimos, com perdão de nossos pecados, em teu nome, Jesus. Amém.